casa, dá para trazer isso para o nosso ambiente corporativo também. A gente tem isso aqui na nossa casa, na casa do Mixtura. Isso é verdade. Esse termo, a biofilia, surgiu na década de 80, ele nem é um termo tão antigo, um conceito tão antigo, não. Mas agora ele está muito em voga, por conta, voltado para esse olhar do design, né? Trazendo para o design e para as soluções arquitetônicas, paisagísticas. Inclusive, não só com a inserção do verde, que é importantíssimo, Sim. mas algumas outras aplicações na arquitetura em relação às aberturas, iluminação natural, ventilação, né? Então, tudo isso conta para o bem-estar, para você realmente ter qualidade de vida. Entendi. Como é que a gente faz então, Marina? Porque eu sei que você é uma estudiosa dessa área, você é paisagista, mas você é, assim, apaixonada pelo que você faz. E eu sempre falo que na vida da gente, a gente precisa ter amor pelo que a gente faz. Mas aí eu queria que você desse dicas aí para quem está assistindo o nosso programa. Como é que a gente faz para a gente, por exemplo, promover essa conexão? Quais são as alternativas? As pessoas, na verdade, estão meio cansadas de tanto concreto, né? Verdade. A gente estava em um ritmo muito acelerado. O concreto, ele fazia parte praticamente a nossa volta em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Né? Inclusive, para a gente que mora nesses centros urbanos mais adensados, tem a questão do concreto, tem a questão do asfalto, né? Então, a gente está imerso em ilhas de calor. Né? Então, a gente tem soluções tanto da inserção da planta, do verde, que melhora a umidade, né, do ambiente, porque ela transpira a umidade, ela faz essa troca. A questão estética, né, porque Sim. humaniza, você torna o seu ambiente mais humano, você traz vida. E algumas outras soluções interessantes questão de aberturas, você deixar a janela aberta, ter a questão da ventilação natural, né, que é importante. Colocar a sua plantinha perto das esquadrias para que ela faça uma fotossíntese mais adequada. A NASA, inclusive, tem uma lista de plantas que filtram os poluentes do ar. Olha aí, então, já assim, pensou? é um universo incrível, né? Quando você vai realmente estudar, pesquisar sobre isso, é uma transformação muito grande que as plantas provocam no ambiente. Assim como eu estava falando, sabe, Marina, sobre essa questão do projeto em si, a gente fala muito assim, por exemplo, a gente fez o projeto, o piloto, primeiro a gente tem a ideia, né? Falando um pouquinho a respeito assim da nossa casa, do Mixtura Meio Norte. Eu tive uma ideia. Poxa, a gente está em casa, a gente está numa pandemia, a gente percebeu que a casa é o lugar mais importante das nossas vidas. É na nossa casa que a gente está se sentindo seguro e protegido, porque a pandemia trouxe essa realidade para a gente, né? Os meninos ali estão assistindo aqui a entrevista e também perceberam isso. Então, tipo, a gente surgiu aqui a ideia do Mixtura. No princípio não tinha nome, não tinha nada, tinha ideia da minha cabeça. Conversei com o Urias, conversamos com a direção da TV, surgiu o projeto da casa. Então a ideia era fazer um programa em casa, para que as pessoas que estejam em casa pudessem se sentir nessa conexão, porque foi assim que a gente começou a entender a nossa casa. Então a gente fala aí do princípio de um projeto. E aí, quando a gente fala de um projeto arquitetônico, a gente também tem que se preocupar com a questão do projeto paisagístico. Isso é verdade, né? A gente tem, na arquitetura, a gente tem vertentes. Então, a gente tem a arquitetura mesmo edificada. E nessa arquitetura edificada, normalmente, ela está contida numa paisagem, né? E aí, da paisagem, os arquitetos paisagistas ou paisagistas agrônomos, eles trabalham essas áreas externas. E aí, sempre tem o verde, né? Sempre tem essa conexão do verde, mas a gente trabalha pérgolas, a gente trabalha também caminhos, né? Então, e também a questão da iluminação é importante, que é uma outra vertente da arquitetura e que também humaniza, né? A iluminação também é um elemento essencial, né? Porque o que a luz natural, por exemplo, ela promove para quem mora ou trabalha naquele local? É assim, a gente estava num fluxo, tem alguns ambientes, né, a gente passava, está começando a voltar, era o home office, agora a gente está voltando, tem alguns escritórios que estão retornando, né? Mas você percebeu? Uma mudança. Uma mudança, como as pessoas que estão voltando para os escritórios, para os espaços, eles estão procurando
o verde. O quanto que esse verde, o quanto que essa presença em casa, ela está sendo levada para os ambientes de trabalho? Isso. E assim, antes, a gente não tinha certos escritórios que às vezes nem uma abertura praticamente se existia nesse ambiente. Sim. Então as pessoas, elas não acompanhavam o ritmo da natureza. E a biofilia é essa questão do amor à vida e a reconexão com a natureza, né? Que nós somos parte da natureza. Então esse fluxo de você olhar para a janela, você perceber que está escurecendo, que está anoitecendo, né? A ventilação natural para deixar os ambientes mais saudáveis. Então, tudo isso é importante, ainda mais agora com a pandemia, né? Que esses ambientes ventilados mostram que é saúde, né? Inclusive, a gente tem uma carta... Diz. Eu também sou arquiteto. Olha aí, que é uma perguntinha aqui ao vivo. Não, mas para complementar, que normalmente quando a gente faz um projeto arquitetônico, as pessoas deixam por último o paisagismo e não sabem o quanto é importante. Por exemplo, numa fachada de uma casa, a gente faz todo o projeto de uma fachada, bem legal. E o projeto paisagístico é super importante para dar o conjunto com aquela fachada. E muita gente deixa por último, não vou deixar. O que é um erro, na verdade, né? Sim. É verdade, porque, por exemplo, inclusive hoje de manhã eu já tive uma reunião, apresentei um projeto para um cliente que eu estou fazendo parceria com uma arquiteta daqui de Teresina, muito boa. E aí ela me chamou para fazer o projeto de paisagismo junto com a concepção arquitetônica. Importante. Então, o que acontece? Ela estudou a volumetria, estudou os usos, né, das funções da casa, e aí me deixou à vontade para propor alguma coisa ali que envolvesse a arquitetura também. Então, a gente propôs um espelho d'água, a gente propôs uma pérgola, que de uma certa forma complementa com a arquitetura dela. E é um trabalho em parceria e que valoriza, né? E que valoriza. E que assim, aqui em Teresina, no Piauí, está tendo um olhar para isso. As pessoas estão mais abertas, né? As pessoas estão recebendo melhor e percebendo a importância disso. Muito bacana essa sua colocação. Não sabia que você era arquiteto, viu? Bacana. Olha aí, tá vendo? É conversando que a gente descobre as coisas, né? Mas isso realmente é muito importante, né? Agora sim, eu tenho uma cartela aí, deixa eu colocar aí para os telespectadores que estão assistindo aí o programa. Essa cartelinha, ela mostra já exatamente, né, Marina? Os benefícios de incorporar a natureza nos ambientes, né? Isso, exatamente. Porque o design biofílico, ele ajuda nessa questão da redução dos níveis de estresse, do nível de cortisol, né? Que é o nível do estresse. Então, reduz alivia a questão da depressão, né? A gente agora com a pandemia, muita gente ansiosa. Então, a planta, ela ajuda esse resgate, porque você passa a se conectar com os cuidados dessa planta, né? Fora isso, a questão também da redução da pressão arterial, da frequência cardíaca, isso é comprovado cientificamente. Na Ásia, na China, no Japão, os médicos fazem eles receitam o banho de floresta para certas situações. Inclusive, eles comprovaram numa universidade de medicina do Japão que o banho de floresta, que é essa questão dessa conexão com a natureza. Maravilhoso, viu? Banho de floresta, lindo, né? Ai, que lindo! Que o banho de floresta, inclusive, ajuda a combater o aparecimento de câncer, por exemplo, e algumas doenças graves, né? Porque você se reconecta, você para, você desacelera. Então, os níveis de estresse vão lá para baixo, a questão da pressão sanguínea, os batimentos cardíacos, tudo isso é comprovado cientificamente. A questão também dessa influência dos cheiros, né? Dos óleos essenciais também, que agora está muito forte. Agora está muito forte. E que vem da natureza. Que é uma conexão. Uma conexão. Né? E tudo isso faz interferência direta na nossa saúde, né? E sem falar da questão do aumento da produtividade também. Sim. Né? Dentro dos ambientes de trabalho, né? E até mesmo os trabalhos em home office. Né? Porque algumas pessoas também com a pandemia, Marina... Vão ficar em home office. Estão em office e vão permanecer no home office. E a paleta de cores também com verde é muito linda. Né? Então é interessante isso. E o que faz parte também da biofilia, a questão falou na paleta de cores, né? Sim. As cores, a madeira natural, a pedra, você remeter a esses elementos da natureza no projeto, eles te trazem mais perto, te conectam a isso, né? Tanto que a gente consegue perceber, assim, em pesquisas que eu faço, diversos ambientes corporativos que estão investindo nesse tipo de solução, inclusive inserindo o verde. Tem pesquisas, se eu não me engano, na Universidade do Texas, que eles comprovam também a redução
do estresse no ambiente corporativo. Eles comprovam ao aumento de produtividade em torno de 12 a 15%, né? Já e pensou? criatividade. Olha aí, tá vendo como isso realmente é muito interessante? Porque imagina, ele vai ter a missão de cuidar dessa plantinha. Dessa então ele tem que parar um certo momento daquele fluxo contínuo de trabalho para molhar a planta, para perceber se ela está com um probleminha, um fungo. Se ele perceber um problema, ele vai perguntar, ele vai olhar para o colega ao lado, que antes às vezes ele nem olhava, ele estava aqui, né? No fluxo dele de trabalho. E aí tudo isso faz você voltar para o outro também, né? Sim, a pandemia trouxe uma coisa que eu estava conversando com os meninos aqui da banda no início do programa, Marina, você não estava aqui ainda, sobre as famílias, os filhos, os adolescentes, os jovens, as próprias crianças estarem mais em casa. E eu acredito que esse contato com a natureza através das plantas foi algo que foi muito impulsionado pela pandemia também nas redes sociais. E passou a ser algo que as famílias, as crianças, os adolescentes, eles passaram a olhar para o verde da natureza e sobre esse cuidado que você está falando, do cuidado com a plantinha. Sobre regar, sobre essa questão de estar mais próximos. Pelo fato de as pessoas ficarem mais em casa na mais pandemia, elas começaram a cuidar mais da casa. Então, acho que a procura até pelo paisagismo, pela arquitetura... Valorizou muito, né? As empresas de paisagismo, o mercado paisagístico, tanto assim que no mercado de implementação, de execução, tem plantas que você não encontra mais no mercado, ou que o valor aumentou muito, né? A procura foi uma valorização de mais de 100%, então... E ainda temos agora uma situação, por exemplo, muito nossa, muito teresinense, muito piauiense, o calor. Que aí eu queria também aproveitar a oportunidade, porque nós estamos aí no BR-Obró. Tá quente, não tá, Marina? E aí eu queria te perguntar sobre essa questão do cuidado com essas plantas, né? Porque eu acho muito importante, às vezes a gente vê assim, alvejo, ou você faz um jardim, ou você deixa tudo bonito. Aí passa uns dias, aquilo tudo que você fez, ele vai se acabando, assim, né? Vai morrendo, porque a natureza é isso, a gente precisa cuidar dela. Né? Então precisa ter cuidados. Você como paisagista, por exemplo, como é que você tem lidado, como é que você faz para você lidar com esse momento assim, que está tudo muito seco, para conservação, esse suporte do profissional para o cliente, ele também é importante. Eu vejo que você dá muito esse suporte. Você acompanha tudo, né? São filhos que eu estou distribuindo aí pela cidade, pelo estado. Então eu sempre passo, eu observo, vou nos condomínios, né? Aí eu vejo, deixa eu passar na frente desse jardim, ver como é que tá, já mando a mensagem para o cliente, né? Então, esse olhar, esse cuidado, ele é importante, você olhar para o seu jardim, né? E a água é um elemento crucial e primordial, né? Então, assim, sempre que a gente vai projetar um paisagismo, a gente sugere de uma forma até quase que impositiva, você tem que pôr uma irrigação, né? Porque a irrigação, a água, ela é que vai manter as plantas ali plenas e vivas. Nesse período de BR-Obró, a gente ingere mais água, né? Com certeza. A gente precisa mais de água, de hidratação. E o cuidado que a gente tem começo do ano, a gente tem um outro clima, né? O índice pluviométrico é muito alto, a umidade também é muito alta, chega a 80%, enquanto agora, nesse período, ano passado, por exemplo, a gente chegou a 17%, que são índices alarmantes de umidade para nós, seres humanos, assim como para as plantas, são seres vivos, né? E o que acontece? As pessoas têm que aumentar esse ritmo de rega, tem que aumentar essa hidratação, as plantas vão sentir, é natural, elas vão acabar, algumas vão amarelar um pouco, né, vão desidratar, mas nada como o ciclo da chuva. Começo do ano, a chuva vem, renova tudo, e a qualidade do jardim é essa questão da rega, um olhar também para pragas, né? Porque a temperatura mais seca, algumas pragas aparecem. Até a questão de ver a questão. Por isso que eu adubação, digo, é sempre importante você ter um profissional que acompanhe. Eu acho assim, as pessoas elas estudam, elas se qualificam para aquela área. E a gente não adianta achar que a gente pode atropelar e dizer aquela história de que cada um dentro do seu quadrado. É verdade. Se eu fosse para o lugar da Marina, eu não sei nem para onde eu ia, gente. Tanto que o jardim lá em casa tá
sabe? Vamos lá. Vamos lá, né? Agora, se a Marina estivesse aqui do meu lugar, ela poderia dizer, nossa, Carla, se eu fosse tocar ali um violão, eu não saberia cantar. Então é isso, a gente precisa respeitar o espaço de cada pessoa e entender que cada pessoa estudou exatamente para aquilo. É por isso que nós somos seres vivos maravilhosos, enfrentamos, né? Porque a gente se complementa. E assim também é a natureza. Amei, Marina.